Olá, em relação ao ciúme, todo mundo conhece, já viu ou já percebeu em si mesmo um ciúme do irmão em relação ao pai, do irmão em relação a uma irmã, de um chefe que privilegia mais um colega do que o outro. Então o ciúme em si, ele é de uma certa forma inerente ao ser humano. E o ciúme retroativo? Retroativo em relação a quê? O que é que seria isso? Ok, vamos lá. O ciúme retroativo, ou síndrome de Rebeca, como é conhecido atualmente, ele diz respeito às experiências sexuais e amorosas, sentimentais do parceiro antes desse relacionamento atual. Então, tudo que envolve os relacionamentos e sentimentos do parceiro antes desse relacionamento, a pessoa começa a desenvolver e começa a fazer questionamentos sobre como foi, será que foi melhor, será que a pessoa foi mais feliz com essa outra, será que essa pessoa está comigo por qual motivo? Então começa esses questionamentos infindáveis em relação ao parceiro ou à parceira. E isso não tem fim. Paralisa a vida da pessoa, a pessoa entra em depressão, fica com ansiedade, começa a tomar medicamentos, não consegue mais trabalhar, não consegue mais fazer nada. A vida para ficar investigando, fazendo perguntas e às vezes com palavras ofensivas, tem, desperta sentimentos de nojo pelaquela pessoa, de desvalia daquela pessoa, que aquela pessoa não correspondeu às expectativas dela. Como é que aquela pessoa pode ter ficado ou ter beijado aquela pessoa? Como é que aquela pessoa poderia ter se divertido mais com aquela outra pessoa? Como é que a pessoa pode ter feito isso? Então veja que isso é um padrão muito rígido da pessoa, do narcisista, né? É um comportamento narcisista, sim, que ele queria que aquela pessoa tivesse tais e tais características. Se a pessoa não tem essas características e teve um passado, por quais motivos essa pessoa teve contato com as pessoas, teve relações sexuais, foi para restaurante X e Y com aquela pessoa, se divertiu, teve uma vida antes dessa pessoa. Então essa pessoa conhece, essa pessoa que sofre isso aí, conhece essa outra pessoa e fica questionando e sabendo o motivo, querendo saber o motivo pelos quais essa pessoa fez aquelas coisas lá atrás. Só que aquela pessoa é uma pessoa livre, estava em outra época, estava em outro relacionamento, não tinha nenhum comprometimento com ele. E essa pessoa paralisa a sua vida e fica remoendo, fica repetindo esses questionamentos e julgando a pessoa de uma certa forma por ela ter feito o que ela fez lá atrás. Ter namorado 3 pessoas. Como é que uma pessoa com 25 anos namorou 3 pessoas? Isso é um absurdo. Você que foi a pessoa escolhida por mim para ser minha esposa ou meu esposo. Então, quando eu falo dessas características básicas da pessoa que sofre do ciúme retroativo, né, que eu chamo mais de ferida narcísica, é justamente o que está na base disso aí. São pessoas rígidas, pessoas que veem o mundo praticamente em preto e branco, tem que ser e ter determinados comportamentos para que a coisa flua. São pessoas que têm a tendência de querer ter o controle das situações. Eu preciso ter o controle de tudo, eu preciso saber de tudo para me sentir confortável. Então veja que isso é uma rigidez de padrão de comportamento e esses ciúmes retroativos, esse tipo de comportamento não é só em relação à função sexual do parceiro ou da parceira. Pode ser um namoro que a pessoa teve 30 anos, há 30 anos, há 40 anos, ao tempo que for. Então veja que é aquela pessoa idealizada, aquela pessoa que tem que ter aquele perfil imaculado. Então, como é que a gente poderia entrar num processo de tratamento disso aí, né, desse quadro? Trabalhar essas questões básicas. Que questões básicas são essas? A questão da baixa autoestima, da insegurança, da comparação dos relacionamentos anteriores. Eu pensar que esse relacionamento agora não é tão bom porque eu soube de algumas informações do relacionamento anterior do meu parceiro, da minha parceira, que fez viagens e no meu relacionamento não tem, que teve relações sexuais X, Y, Z que o meu relacionamento não tem. Então, trabalhar essa base dessa insegurança, dessa baixa autoestima e ver que
a pessoa tem que se comparar esse relacionamento dela hoje com esse relacionamento em si. E não comparar o relacionamento que essa pessoa, o parceiro ou a parceira dela teve nos relacionamentos anteriores, que foram outras ocasiões, foram outras situações. Então, o que está na base, mais uma vez, é trabalhar essa baixa autoestima, essa rigidez de visão de mundo em relação a isso aí, para que a coisa entre no processo de uma evolução do tratamento em si. Então não é o ciúme retroativo, porque se você terminar esse relacionamento e começar um outro relacionamento e achar que não vai ter esse ciúme retroativo que é dito, que eu chamo de ferida narcísica, ele vai acontecer novamente. Por quê? Porque essas questões de base não foram bem trabalhadas, essa baixa autoestima, essa visão de mundo rígida. Então, para ter e entrar num próximo relacionamento, ou até se você tiver num relacionamento ou conhecer alguém que esteja no relacionamento com esses sintomas de comportamento, é trabalhar essa base que eu falei, da autoestima, dessa rigidez em relação à visão de mundo, e o processo da análise dessas investigações vão decorrer partindo dessa base e não do ciúme retroativo, porque o ciúme retroativo é uma manifestação dessas feridas narcísicas. Então, não deixem de procurar ajuda, procure, se for o caso, se esses sintomas estão exagerados, procure um psiquiatra para ele fazer a prescrição da medicação para trazer esse nível de emoção, de sentimento para um determinado nível, e paralelo a isso aí é fazer uma psicoterapia, fazer uma análise. Procure um profissional especialista e tem cura, que a gente chama na cura da psicanálise, que eu chamo de cura na psicanálise, é esse passado não ter um peso tão grande que vá atrapalhar a sua vida no futuro. A cura, quando eu falo da psicanálise, não é você tirar, você extirpar esse tipo de estrutura de pensamento. Não pensar mais nisso, não ter mais isso. O que é que seria a cura? A cura é justamente esse pensamento vir e ele não se sobrepor, ele não tomar uma proporção gigantesca na sua vida que paralise. Então a cura, se a gente for pensar em cura na psicanálise, na visão da psicanálise, é essa. É esses pensamentos, esses tipos de comportamentos, de visões de mundo, não influenciar mais no presente, no relacionamento atual que você tem. Essa seria a cura. Procure um profissional especialista para que você possa trabalhar essas questões.